Vão enviando essa live pros amigos. Vou fixar o tema aqui da nossa live enquanto vai entrando mais pessoas. Ai, é difícil digitar assim. Nossa convidada já está aqui. Quase 8 horas. Vamos enviando a live para mais pessoas. Vocês me escutam bem? Se estiverem me escutando bem, digam aí se a imagem estiver boa. Eu tinha desativado meu microfone sem querer, perdão. Acho que agora voltou. Não voltou o áudio ainda? Voltou ou não? Eu já ativei meu microfone. Ah, que bom. Então, minha gente, boa noite. Já são... Eu disse 8 horas, já são 9 horas. E vamos iniciar a nossa live com esse tema que eu fixei aí na tela. O problema da família contemporânea. Ótimo. Que bom que voltou o áudio. Então, boa noite novamente. Estamos aqui com o nosso terceiro dia de live. No primeiro dia nós fizemos uma live com o Dom André, que é bispo da nossa diocese. Bispo da diocese onde o Palhano se encontra. Ontem nós fizemos a oração do Santo Terço, o Terço dos Nascituros. E hoje, hoje domingo, nós vamos fazer nossa terceira live da nossa Semana da Vida. Para quem não sabe, nós estamos, o Movimento Pro Vida, juntamente com a Igreja Católica, está comemorando a Semana da Vida. Então, como forma de bem celebrar esta semana, nós resolvemos fazer uma semana de lives com as mais diversas temáticas. 2 já foram, estamos na terceira, mas ainda temos alguns dias pela frente. Tudo bem? Bem, já são 8 horas, acho que eu posso chamar a nossa convidada. Nossa convidada de hoje é a doutora Margarida Félix, que é psicóloga, psicoterapeuta. Ela já esteve conosco numa live em outro momento e hoje nós a convidamos novamente para tratar desse tema, o tema da família, que, bem, se vocês que são católicos foram à missa, sabem que o evangelho de hoje, aliás, toda a liturgia de hoje combinou muito bem com o que vamos falar hoje, não é?
eu disse 8 horas, mas é 9 horas. Eu tô desregulada. Eu desaprendi horário, desculpem. Vou chamar a nossa convidada para entrar. Deixa eu achar ela aqui. Pronto. Oi. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo Espero bem? que a concorrência do horário permita que nós consigamos fazer a live, né? Eu já vi aqui Não, que vai. temos esse horário aí. O quê? Neste horário tem um bocado de gente importante fazendo live, né? Padre Paulo Ricardo e outros. Espero que a concorrência permita. Perfeito. Realmente é uma disputa grande. Querer disputar com o padre é demais. Exatamente. Mas boa noite aí, obrigada pelo convite. Exatamente. Espero que a gente possa conversar aí sobre esse tema importante aí nessa essa semana da vida, né? Da vida. Sim, sim. Muito bem. Acho que eu iniciei a live mais cedo, justamente para as pessoas entrarem. Então, acho que a gente já pode começar com a nossa temática, Sim. né? Sim. Para quem esteve nas lives passadas, já conhece a senhora, já sabe que a senhora é tudo que a senhora é, tem um currículo muito vasto. E ainda é irmã do bispo, que não é pouca coisa. E eu ainda É fico irmã de São dizendo que André. ele é meu irmão, porque eu sou mais velha do que ele. Eu nasci primeiro. Realmente. Quem é mais velho tem preferência, não tem jeito. Mas ele é gente mais grande, para dizer. O português está errado, né? Mas ele é gente grande aí. É verdade, é verdade. Ok, mas Sim, então já vamos lá. tá, né? Para poder não ter problema aí com a conexão, enfim. Sim, sim, exatamente. Se Então, você me permite, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, como eu digo, né? Só para aproveitar e já deixar um tópico e você poder aí fazer algum comentário, enfim. É que eu não colocaria esse tema na forma que foi colocado. Eu gostaria de chamar já uma atenção sua, porque já dá uma ideia importante aí do que a gente precisa conversar. É que hoje nós vivemos uma guerra semântica, uma guerra de palavras. Então, quando a gente diz o problema das famílias contemporâneas, é como se existisse outro tipo de família hoje, né? Na realidade, existem problemas atuais que incidem sobre a família, que é uma entidade, eu diria, eterna, né? Até como meu irmão falou na sexta-feira, a sacralidade da família. E aí, claro, eu estou aproveitando isso e ter essa ideia mais clara, que sem querer, nós muitas vezes podemos nos deixar levar por essas linguagens, essas formas de colocação, o uso de certas palavras que acaba que nós estamos, sem querer, dando munição aos nossos adversários. Mas é só esse detalhe. Então, eu chamaria, é o tema que a gente vai conversar, claro. Eu talvez pudesse dizer os problemas atuais que incidem sobre a família. Ótimo, perfeito. Vamos mudar para ficar melhor a compreensão. Nossa, não, foi exatamente, a senhora tem toda a razão. Mas estou à disposição, Pois bem. Podemos falar. Pois bem, nós estamos, como eu já falei, né, durante a live algumas vezes, na Semana da Vida, que é a semana em que nós vai finalizar no dia do nascituro, dia 8, mas, para falar de vida, nós temos que falar de família. Porque de onde vem a vida? Da família formada por um homem e por uma mulher, não Exatamente. Não há como questionar. Então, eu acho que para começar seria interessante que a gente definisse o que é família, né? Nos acusam de definir a família, de que família é uma construção social, mas como o próprio Dom André disse, a senhora bem lembrou, durante a live que fizemos com ele, a família é natural, é construída pela própria natureza humana.
Então, eu acho que seria interessante a gente começar definindo o que é família. Eu acho que uma coisa bem simples e até fácil da gente intuir é nós partirmos da ideia de que nós somos animais diferentes dos outros animais. Então, um gato, um cachorro pode ser separado da sua mãe, né? Da gata que pariu ali uma ninhada de gatinhos e, sei lá, não sei quanto tempo, mas poucas semanas, aqueles animais podem estar separados da sua, da sua genitora nesse sentido. Mas nós, seres Sim, humanos, somos seres que precisamos de muito cuidado parental, né? Ninguém pode ser abandonado sem graves consequências, até a morte, inclusive. Um bebezinho, você não pode deixá-lo se cuidar por si mesmo. E, a rigor, se a gente for ver, o desenvolvimento do ser humano, da pessoa humana, precisa aí de que o pai, a mãe, os adultos possam cuidar deles, pelo menos aí em condições adequadas, pelo menos até os 18 anos, hoje em dia, muitas vezes até menos do que isso, né? Então, nós somos seres que, depois que nascemos, essa necessidade de desenvolvimento do ser humano, aí do ponto de vista, não precisa invocar nenhum aspecto religioso e tal, é óbvio que o ser humano precisa de cuidados para além de sair do ventre materno. Então, são muitos anos de cuidados parentais que a gente precisa. E aí, claro, exatamente tudo é não só a ideia, mas a realidade de ser exatamente os seres que se juntam para transmitir a vida, para completar essa obra da vida, e esse desenvolvimento pleno dos seres humanos precisa de um ambiente próprio, que não é simplesmente porque nós não somos animais como gato e cachorro, nós somos seres humanos eternos, precisa de uma sacralidade, reconhecer essa dimensão de a família ser um santuário, né? Se a gente imagina um santuário, um lugar sagrado ali, exatamente porque nós somos seres sagrados, somos seres eternos. Então, a família, a essência da família não pode sair desse conceito que é um homem, uma mulher, que com as suas cargas genéticas, através do vínculo profundo sexual, afetivo, religioso, moral, transmite a vida. Claro que André falou já isso sexta-feira, mas é importante falar do ponto de vista científico, né? O meu papel aqui é falar também dessa dimensão psicológica, social, biológica, na realidade também, quando essa transmissão da vida, ela é a essência do conceito de família. Obviamente, como se você me perguntar assim, os problemas atuais da família, eu diria, primeiro a gente tem que remontar que sempre, talvez, a gente tenha essa luta entre o bem e o mal, né? Se a gente for remontar ao Gênesis, a família já foi ali ameaçada talvez desde sempre, né? A família é um símbolo bem importante desse projeto de Deus, e desde o começo ela já foi objeto de ameaça. E aí, se for para a questão, já quando Jesus nasceu, né, Nossa Senhora do Desterro, a fuga para o Egito, tem muitas ameaças aí. Só que hoje, entrando aí no tema que a gente pensou em conversar, nós temos mais problemas ainda, né? Então, a mesma família, a mesma essência que é o santuário, o lugar próprio de transmissão da vida, ela é atacada por outras forças, outras ameaças, que são ideologias contra a vida, por dois aspectos. Um é que a própria família, aí sim, o papel social da família de fazer uma espécie de blindagem, de proteção do ser humano contra
ideias, contra práticas, contra essas ameaças, porque é exatamente isso. Se eu tenho uma família onde há a referência moral, a referência de educação, de orientação dos pais, dos avós, as crianças, os adolescentes, ou seja, os seres que estão sendo protegidos, ficam menos vulneráveis a essas influências nefastas, essas influências negativas. Então, isso é uma coisa importante. E a outra coisa que tem a ver mais com o que a gente está vivendo aí essa semana é exatamente a vida, a transmissão da vida em si. Então, há uma cultura de morte, o André também falou isso, eu estou só repetindo, dizendo com outro enfoque a mesma coisa, que há todo um interesse em destruir a vida mesmo, né? Então, um exemplo bem fácil disso aí, eu não sei se em Palhano tem, mas em Fortaleza deve ter, aqui em Recife tem. Você passa em certos shoppings e até em certas avenidas, hoje você encontra aquelas lojas de pet, lojas de produtos para cães, que são maiores do que lojas americanas, do que aquelas lojas de departamento enorme. Então, isso não existe por acaso. Quando você vê aquelas grandes lojas de produtos para cachorros, para pets, né? Cachorro, gato e tal, aquilo é um exemplo, faz parte dessa ação de destruição da família, de destruição da vida e fazer as pessoas entrarem numa outra cultura que não é cristã, que não é a favor da vida, é uma cultura de morte. Sobre uma coisa bem bonitinha, que é simplesmente dizer, é mais interessante, é mais atrativo, é mais chique você entrar numa loja de uma Petland, como se diz hoje em dia, né? Mas diga aí alguma coisa e depois eu vou detalhando algumas coisas que eu preciso conversar. A senhora falando de animais, eu me lembrei. A gente vai citar várias vezes do André, eu sinto muito, mas é porque a fala dele foi, de fato, muito importante durante a live que ele fez com a gente. Ele falou uma coisa que eu achei muito engraçada, mas muito triste e real, que é qualquer aglomeração de pessoas a gente quer chamar de família, né? E eu vou além. Aglomeração de pessoas com animais, de pessoas com coisas, não é? Tem saído algumas reportagens de casais que compram bonecas reais, aliás, bonecas que se parecem com bebês, e ali, pronto, aqui é a minha família. Boneca de silicone. Né? Eu me lembro... eu tive uma professora que, uma vez, nós falando sobre família na aula, aí ela disse assim, mulher e mulher são família, homem e homem são família. Eu já esperava que ela me dissesse isso. Só que aí ela soltou a seguinte pérola, você e seu cachorro também são uma família. Daí eu fiquei, como assim? O que é que a gente tá definindo como família, meu Deus? Exatamente. E uma das coisas que é importante a gente entender é que a primeira loucura, a primeira alienação, que é muito comum hoje em dia, nessa guerra cultural que nós vivemos, é a ideia de que se a gente muda a palavra, ou se a gente estende o conceito que aquela palavra denota para amplia na aplicação na realidade, a gente está mudando a realidade. Isso é loucura. Em psiquiatria, isso é uma alucinação, é um delírio, mas hoje em dia, infelizmente, a gente vive esse tipo de coisa. E aí, eu gostaria de, quando eu disse assim, hoje, o problema que as famílias têm hoje são acréscimos, né? Existem novos problemas em relação aos reais problemas que as famílias podem ter e sempre tiveram, né? Então, eu fiz uma listinha aqui para lembrar como, antigamente, né, desde o tempo das nossas avós, bisavós e tudo mais, existiam e existem reais problemas em relação a que a família realmente pode se deparar. E o que mudou, além das ameaças que a gente vai conversar, o que mudou foi o modo de lidar com esses problemas. Então, eu fiz assim rapidamente uma listinha aqui. A morte era um problema para as famílias. A morte precoce do pai, né? Minha avó, nossas avós, tanto materna quanto
quanto paterna, ficaram viúvas com 30 anos, com 33 anos. E aí, só que essas mulheres, como eu conheço, mães de amigas minhas e tudo mais hoje, elas ficaram viúvas cedo, com crianças, né, com filhos, crianças, adolescentes, mas não casaram de novo. Elas não deram novos pais, não botaram homens estranhos dentro de casa com filhas jovens. Que isso era um problema, não é? Um problema ela criar os filhos sós, mas ela não acrescentava um novo problema, que hoje em dia, infelizmente, a gente tem, se a gente for fazer esse contraponto. Hoje em dia, a mãe namora uma semana com o rapaz, na semana seguinte já pede para o filho chamar o cara de pai. E aí, Isso é um muitas absurdo. vezes, não percebe que certas violências, as violências hoje chamadas de violências domésticas, são o fato de que existem jovens, adolescentes, meninas expostas dentro de casa, às vezes em cubículo, com homens que não são seus pais, não são sangue do seu sangue. Então, eu não estou justificando, eu estou até alertando o fato de que é muito mais, digamos, fica muito mais vulnerável a ter uma violência doméstica sexual, um homem jovem com uma pessoa, com uma criança que não é filha dele, não é? Porque isso é um real problema e que antigamente então antigamente as viúvas não se casavam e os viúvos se casavam com as cunhadas. Então muitas vezes uma história de que homens, né, que perderam suas esposas, que ficaram com vários filhos, às vezes 6 filhos, 5 filhos, e uma irmã da esposa que morreu casa com ele, e às vezes aquilo ali não é só um sacrifício, né? É um sacrifício no sentido de doação, de dedicação, mas também aquilo é uma prova de amor e que muitas vezes vira amor afetivo e tudo mais. Então, isso é um problema que existe hoje, que já existia, talvez existia muito mais antes, né? Porque a expectativa de vida, principalmente para homens, era muito menor, né? Mas a solução que era dada era outra. Aí eu coloquei aqui ainda, para a gente lembrar, a traição é um problema que sempre existiu, né? As pessoas serem infiéis, isso é um problema que atinge a família e é antigo. Só que hoje em dia ficou pior, né? A coisa ganhou uma proporção. Muito pior. A violência, e aí eu não estou nesse discurso de violência hoje e tal, mas muitas, né, do tempo de Santa Rita, nós tínhamos a situação, né, Idade Média e tal, mas a solução que era dada era outra, né? Eu diria que hoje precisaríamos muito mais Santa Rita do que Maria da Penha. Então, as mulheres, elas tinham outra forma de lidar e sustentar a sua família do que se tem hoje, com um imediatismo, uma precipitação que acaba por destruir lares com muita facilidade. Inclusive, trazendo para casa estímulos a essa violência, né? Com a televisão, com modelos que... Ontem eu assisti a uma palestra de um padre e eu achei muito interessante. Ele disse assim: e a porta do inferno, pessoal, não fecha, não divide, querendo se referir a certas emissoras de televisão. E aí as pessoas não percebem a conexão disso, e isso é um problema real. Uma outra coisa que também é problema mesmo, já existia desde sempre, são as doenças, né? Muitas pessoas têm a situação de mães doentes, né? Mulheres que têm câncer, que têm certos problemas que fazem com que elas não estejam capacitadas, tendo suas forças para criar seus filhos, homens com problemas de alcoolismo, filhos com problemas de drogas, né? Cada vez mais. Isso sim é uma epidemia. Então, esses problemas existem sempre. O imediatismo sexual, né, que faz, infelizmente, um monte de pessoas estarem na condição de mães solteiras, de pais que não assumem sua responsabilidade. Então, a família, ao mesmo tempo, esse senso de família faz esses problemas poderem ser minorados, não serem tão trágicos. Mas, hoje em dia,
as soluções, entre aspas, né, eu estou dizendo ironicamente, o assassinato de crianças inocentes indefesas dentro do ventre da mãe, o aborto, né? Essa condição de... Isso é um problema real, concreto, hoje em dia, né? Da atualidade. Como eu disse, toda essa campanha de destruição desses valores familiares para fazer com que as pessoas fiquem mais vulneráveis a influências não só ideológicas de esquerda, de feminismo, de destruição desses valores, mas também de serem um mercado cativo mais facilmente manipulado. Então, psicologicamente, dois impulsos que nós temos muito fortes dentro de nós, que é a sexualidade e a agressividade, a autodefesa, quando esses dois impulsos estão desordenados, que é o que hoje em dia mais se faz para desordenar, né? Todo filme, toda novela, toda manchete, toda música, toda roupa, hoje em dia, é para fazer com que o impulso da sexualidade fique desordenado e a violência, a prática disso aí, estimular a agressividade. Então, a agressividade e sexualidade são objetos hoje de muita ação, de destruição, de desequilíbrio, porque isso faz as pessoas ficarem mais escravas e serem mais facilmente manipuladas. Então, isso é um problema muito sério, né? Muito que faz toda essa desordem e infelizmente, faz a gente estar muito mais vulnerável hoje em dia. E aí, sim, o mal, nesse sentido, o que destrói, o que é desordem, né? Essa desordem, quanto mais você for complacente, quanto mais você der espaço para ele não melhora, ele vai piorando. Então, se você tem uma situação onde a pessoa, digamos, usa uma droga feita maconha, se você achar que aquilo ali é só recreativo, não sei o que e tal, aquela pessoa daqui a pouco está fumando, cheirando cocaína, depois crack e tal. Então, se você quer combater o mal, você tem que ir para cortar o mal pela raiz. Falei demais, não foi, Lívia? Não, imagina. Uma coisa que a senhora falando em desordem, que me veio à cabeça, é a forma também que, bom, é um problema muito sério, a forma como as pessoas se unem para formar uma família. O que eu quero dizer? Hoje em dia, as pessoas não estão nem aí para quem vai ser o pai dos filhos, para quem vai formar uma família, um matrimônio. Antes não. Tinha toda uma seleção, tinha a ajuda da família. Hoje em dia, não sei quem é mais perdido, se são os filhos, se são os pais, que não sabem definir alguém o que é bom, uma pessoa boa de verdade. Então, assim, eu sou um pouco mais jovem que a senhora, então eu aliás, a minha geração, ela já começou no imediatismo, não teve jeito. Eu não tive a experiência de ter toda essa interferência familiar nas nossas escolhas, entende? Eu acho que isso também é um grande problema na nossa vida. Na realidade, eu diria que eu ri porque você botou assim, um pouco mais velha do que assim, eufemismo, um pouco mais nova, né? Mas realmente há uma destruição de coisas tão importantes e que, infelizmente, a sua geração não tem hoje em dia esse acesso, né? Embora, claro, é uma coisa que pode ser resgatada e é natural, e eu acho que existe ainda hoje. E existe na nossa natureza, que é a questão de que a mulher é que faz... a mulher é responsável por essa seletividade, inclusive porque é ela que engravida. Então, o problema hoje em dia maior é porque as mulheres foram trabalhadas, foi destruída a feminilidade, né? Tudo está relacionado a essa cultura de morte e passa, e talvez comece por destruir essa identidade. Eu diria que nós vivemos um século da destruição da identidade, todas as mazelas, todas as doenças que existem hoje em dia aí. E aí sim, também o índice de suicídio, enfim, tudo fica concatenado, tudo leva à morte porque nega a realidade. Então, a mulher tem um papel extremamente importante e não é
de querer ser igual ao homem, de competir com o homem. É de ser exatamente aquela que vai ser a guardiã da vida e ela que tem um poder, digamos assim, esse aqui é o poder de verdade, não empoderamento, que a própria palavra já é ridícula, né? Se você tem nariz, ninguém precisa lhe dar nariz, né? Então, se você precisa de um nariz, é porque você não tem. Então, quando você, essa conversa para enrolar besta, né, de empoderamento e tal, o verdadeiro poder da mulher é exatamente ela ser mulher. E ser mulher significa que ela é a responsável por regular o relacionamento. E hoje em dia, as mulheres não se valorizam, né? E querem se tornar como se fossem homens de saia, nem de saia, né? Nem saia. Considerar essa natureza própria que é a mulher, ela é responsável pela seletividade, por essa capacidade de perceber, de intuir o que é realmente melhor, não só para a vida dela, como para a vida daqueles que estão junto dela, né? Então, realmente, mãe, avó faz falta hoje em dia para a geração de vocês, né? Tem uns comentários aqui Com certeza. Deixa eu ver. Poderia comentar sobre os novos casos que trazem presente por não terem filhos e até mesmo construir a família. Quando você quiser, eu posso comentar também sobre isso, tá bem? Mas pode continuar aí. Se a senhora quiser comentar logo agora, pode ficar à vontade. Meu irmão também chamou a atenção para o fato de que ele disse com essas palavras, né? Eu sou mais afoita do que ele falar certas coisas. Que muitas pessoas pensam que elas vão estar casadas, elas vão casar e aquele é um casamento real quer dizer, que existe, achando que elas vão só constituir uma sociedade civilmente, e até civilmente, em determinadas circunstâncias, aquele casamento não existe, ele é nulo. Para a igreja, mais ainda, se alguém podendo, né? Não é que a pessoa tenha uma doença, que ela não possa ter filhos, mas por decisão própria, se alguém se casa na igreja e faz a festa, né? Faz a cerimônia, mas não tem lá dentro de si realmente a disposição de aquilo ser a contribuição para a obra de Deus, que é transmitir a vida, aquele casamento não existe, ele é nulo de nascença, né? Nulo no seu nascedor, ele vai ser declarado nulo se for pedido, mas ele já não existe mesmo. Então, por quê? Porque casar não é, e aí sim, uma das coisas importantes é a sexualidade, a atividade sexual, que a igreja sempre falou da castidade, e as pessoas pensam castidade como não ter relação sexual. Não, castidade é usar bem o sexo. Se está casado, é ter relação sexual e estar aberto para a vida. E se não é casado, é não se masturbar, é não ficar fazendo atos sexuais ou protossexuais, né, preliminares ou isso e aquilo. Isso não está, a pessoa não está sendo casto. Ser casto é usar o sexo adequadamente para aquilo que o sexo foi feito. Então, se eu tenho a desculpa de que não tenho dinheiro, ainda tem a minha carreira, eu tenho que construir coisas e tal, essa mentalidade de que o dom da vida, a construção da vida depende da nossa racionalidade, dos nossos meios materiais, culturais e intelectuais, é a ilusão que, infelizmente, faz um bocado de gente ser infeliz, né? Traz a infelicidade, perde o sentido principalmente aquela ideia de que você controla a vida, que você vai ter filho quando você quiser, você vai usar DIU, anticoncepcional, etc., e achar que está sendo católico, né? Infelizmente, um monte de aparentemente católicos, a pessoa até pode até ter a boa vontade, porque um padre ou um bispo não disse a ela que aquilo é pecado, mas ela está pecando, ela está indo contra a vida, né? Se ela não sabe, ela não está pecando, porque ela não sabe. Está pecando é o bispo ou o padre, ele não dizer claramente a doutrina, né? Mas todas essas desculpas, elas levam psicologicamente a
depressão, a falta a tédio, a falta de sentido da vida, né? Uhum, exatamente. Deixa eu. Bom, a senhora falando sobre mulher e sobre, né, as desculpas que as pessoas utilizam para não ter mais filhos, ou até mesmo para não casar, para não, enfim, ter um parceiro e tal. Eu vi uma entrevista recentemente de uma apresentadora brasileira que perguntaram a ela se ela tinha arrependimentos na vida. E um dos arrependimentos que ela falou era que ela não tinha tido mais filhos. Ela teve apenas 2 filhos. Ela queria ter tido mais. E ela não é a única. Nós vemos muitas mulheres, grandes atrizes de Hollywood, por exemplo, que falam que chegaram nos 40 anos e estão infelizes porque não casaram, porque não tiveram filhos. Fizeram tudo o que queriam fazer na vida, mas esqueceram da essência feminina que necessita desse matrimônio, necessita da maternidade. Alguém colocou aqui que gostaria que eu comentasse sobre a questão de planejamento familiar, responsável e tal, e os métodos naturais, né? Eu gostaria de dizer que a expressão planejamento familiar, direitos reprodutivos, eu estou querendo chamar a atenção de vocês para a gente não se deixar enganar, não se deixar levar pelo adversário, pelo inimigo, usando as expressões, a linguagem que, em última análise, existe, tem um viés que é exatamente um viés que o Décimo combatia muito, tem uma encíclica sobre isso, que são esses modos, né, heresias de achar que nós temos o controle sobre o nosso corpo, sobre a vida. E aí, o que a igreja diz? Né? E aí, eu estou falando também, claro, eu não sou teóloga, né? Depois quem está sugerindo aqui, o Freitas, parece, pode tirar essas dúvidas, mas eu acho que eu não vou dizer muita besteira, não. A igreja diz que a abertura para a vida não quer dizer que você não possa ser alguém que conscientemente tenha essa possibilidade de ter a vida sexual, né? Isso faz parte do casamento, mas não quer dizer necessariamente que você tem que toda relação sexual seja para engravidar, né? Senão Deus não tinha feito o ciclo menstrual para mulheres, né? Se nós temos em 30 dias, digamos que a pessoa tenha menstruação e o período pré-menstrual e pós-menstrual sem ter relação, isso aí não vai somar, sei lá, uns 6, 7 ou 10 dias. O período que a pessoa está fértil, né? Se você quiser ter aí segurança em torno da ovulação, tem alguns dias antes, alguns dias depois, menos juntando todos esses dias, Deus deixou um bocado de dias por mês para a pessoa poder ter relação e não necessariamente engravidar. O problema não é esse. E aí, métodos como métodos Billings, que a igreja não tem problema nenhum, a tabelinha, como se falava, enfim. A questão a total diferença é um católico, um cristão, ou não precisa nem ser católico cristão, uma pessoa que tenha uma sintonia com a sua natureza natural, que a pessoa não esteja sendo militante dessa cultura de morte. Se a pessoa, mesmo que ela esteja evitando por um método natural, sem estar agredindo o seu organismo e tal, ela tem a disposição de que, se aquilo falhar e a pessoa engravidar, ela não vai abortar. Então, a diferença chave que eu diria a pessoa pode ter essa ideia de não é uma coisa de a pessoa ser totalmente fechada a não ter filhos. Mas ela pode sempre se prejudicar, sem ser através de mutilações no seu corpo, sem ser através de métodos que, na realidade, pressupõem que você é dono do seu corpo, né? Essa conversa fiada de que meu corpo, minhas regras, etc. e tal. Então, claro que não é, porque até no direito civil ninguém pode botar no jornal, estou vendendo aqui uma orelha, né? Então, você não é dono do seu corpo. E mesmo nessa mentalidade laica, mesmo que não fosse religiosa. Então, a questão dos métodos naturais
É exatamente por isso, porque eles são naturais, então eles podem falhar. Ligadura de trompa falha. Eu também sou advogada, então eu tenho um cliente que é dono de um hospital e de vez em quando ele tem ginecologista, obstetra e tal, e ele faz esse tipo de cirurgia de laqueadura e de vez em quando ele tem uma mulher grávida estando com as trompas ligadas. Chama-se isso recanalização tubária. Então, o que acontece? Corta, dá um nozinho e a vida é tão perfeita, né? Se impõe de tal forma que, feito um papelzinho, faz um viadutozinho assim, nas trompas e a mulher engravida de novo, porque a vida sempre prevalece. Então, o que é que não é pecado é você, por um método natural, não métodos artificiais que estão ali produzindo câncer, né? Você bota um DIU e você está procurando um câncer. Então, esses métodos naturais, eles são falhos, como todos são, né? Claro, mas o que precisa é a disposição de aceitar a vida. Se engravidar em qualquer circunstância, agora mesmo, antes de começar a live, por acaso eu vi uma matéria, acho que uma jovem londrina, lá em Londres, ela já tinha 3 filhos, com um câncer, ela não quis abortar o 4º filho, cortou a perna para poder começar a fazer quimioterapia. Então, essa é a disposição real de ser a favor da vida e cristã, né? Então, a gente acredita que a vida não é só aqui. E que por mais que seja chato alguém engravidar sem ser casado, ou tendo uma doença, ou tendo um sofrimento familiar, etc. Mas por mais que seja chato, vai durar 80 anos, não vai durar 200 anos de jeito nenhum, né? Então, a eternidade dura a eternidade. Né? Exatamente. A senhora falou do caso dessa jovem e, nossa, nós temos felizmente, nós temos inúmeros casos, né? Santas da Igreja Católica, como Santa Diana, por exemplo, uma beata, que é a Beata Chiara, e recentemente nós tivemos uma que foi considerada venerável, se eu não me engano o nome dela é Maria Cristina, que ela abdicou de fazer o tratamento que salvaria a sua vida, porque precisaria abortar o filho que ela estava carregando, não é? E uma frase que ela disse, que eu lendo um pouco sobre a história dela, uma frase muito interessante que ela disse foi que não há sofrimento no mundo que não vale a pena passar por um filho. Ou seja, essa é a verdadeira abertura à vida. Não é ter 10, 15 filhos, claro que isso também conta, mas a verdadeira abertura à vida é estar disposta a dar a própria vida pelo outro. Exatamente. E se a mãe é feita para isso, né? Assim, a maternidade, ela tem é uma programação, como no computador, claro, além disso tem a própria liberdade humana, né? Essa consciência humana, mas a programação tá na mulher, por exemplo, quando a mãe, no momento do parto, que quando ela vê o filho, ela tem uma enxurrada dentro dela de ocitocina, um hormônio que faz ela ficar apaixonada imediatamente pelo filho. O filho pode estar feio, pode ser deficiente, pode ser prematuro, parecer um ratinho e tal, e ela fica apaixonada por ele, porque isso é a programação que foi feita para garantir a vida. Imagine se Deus não tivesse botado todas esses condicionantes tão fortes que impõem esse impulso tão forte aí, inclusive associado a um prazer imenso sexual, a humanidade já tinha se acabado, né? Porque dá muito trabalho criar filho. Então, tem que estar garantido exatamente toda essa força aí, esse impulso da maternidade, para que realmente a vida possa ser preservada. A vida da humanidade, a garantia da humanidade, da espécie humana, continuar a existir. Todo dia nasce menina, graças a Deus. Por mais que façam um monte de perseguição à vida, graças a Deus, continua nascendo menino todo dia. Exatamente. Como a senhora disse, se a mulher não fosse programada para ser mãe, não existiriam tantos casos de gravidezes inesperadas,
como a senhora falou aí do caso da ligação das trompas, se o corpo da mulher, se a vida humana não fosse maior que tudo isso, não haveria gravidez, os métodos anticoncepcionais seriam 100% seguros, mas não adianta lutar contra a nossa própria natureza. Desculpa a palavra, mas é burrice tentar fazer isso. Não vai dar certo. É principalmente uma negação de uma necessidade tão importante quanto comer, tomar água, dormir, e a fatura chega lá adiante, né? Muitos casos de depressão, de suicídio, né? De problemas sérios emocionais, fruto dessa frustração sistemática, desse impulso natural que as pessoas têm, que as mulheres especialmente, né? Sim, exatamente. A senhora terminou sua lista ou tem mais algumas coisas na lista? É que às vezes eu Pode continuar. fico falando demais, aí fica mais fácil você ir pontuando aí. Mas é uma coisa que eu acho que já foi falado, mas é sempre importante falar, e eu vejo que as pessoas não têm muita aquilo presente, é que essa luta pela vida, ela não é só uma questão assim de bom mocismo, de religião, que muitas pessoas ficam achando que porque um pieguismo, né? Porque é religioso e tal. Não, infelizmente essa ação contra a vida, né? Essa luta contra essas ameaças, ela é muito importante porque o que se quer é fazer com que na Terra tenha apenas alguns pobres úteis para servir a uma camada que acha que é mais interessante que tenha menos gente para sobrar mais condições, melhores condições de vida para essas pessoas. Então, desde 1970, o secretário de Estado, Henry Kissinger, secretário de Estado americano, claro, ele com a equipe, se fez um relatório chamado Relatório Kissinger, que viu que projetando-se a população, o controle de natalidade, etc., deveria se reduzir a população mundial, que hoje está em mais de 7 bilhões, né? 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, e existem vários planos para que isso se reduza a mais ou menos 2,5 bilhões de habitantes na Terra, isso que eu disse, deixar só os pobres úteis, né? Motorista, jardineiro, cuidador, etc., para que os ricos, as elites possam viver aparentemente melhor. Claro que neste plano, um dos recursos mais, assim, a meta mais que eles achavam que era mais eficaz para atingir essa meta era exatamente fazer com que diminuíssem crianças nascendo. E eles viram que não seria só estimular a educação das mulheres, né? Quanto mais a mulher foi sendo educada no sentido de ter mais escolaridade, menos filhos elas tinham. Mas eles não se contentaram com isso. Eles têm lá no relatório que se viu que o jeito de se controlar os países que tinham muitos recursos, para que os países ricos, os países pobres, aparentemente pobres, né, africanos, latino-americanos e tal, que temos muitas riquezas, mas os países ricos ficarem independentes da gente, não era uma boa coisa. Então, uma forma de fazer isso era diminuir a população para eles serem como se fosse uma profilaxia de guerrilheiro, né? Uma forma de diminuir pessoas, o número de pessoas que pudessem lutar contra essa dominação. E aí se viu que mesmo a educação, mesmo anticoncepcionais, etc., não era suficiente. Tinha que estimular o aborto mesmo, o assassinato de crianças inocentes e indefesas no ventre da mãe, para que essa meta pudesse ser atingida. E aí a gente vê, ao longo desses, 50 anos, uma série de colocação em prática de conferências das Nações Unidas para a mulher, para os direitos disso, direito daquilo, mas sempre na direção de mudar em palavras bonitas uma atrocidade que é realmente destruir a vida das pessoas.
Então, é chato, né? Esse tema é pesado e tal, mas é muito importante que a gente tenha essa consciência e a gente não fique, principalmente os católicos, né? Eu acho que muita gente está assistindo aí, católico, o cristão, que seja, ou que tenha bom senso, como disse meu irmão, né? Se não acreditar em Deus, mas que acredite na natureza e não seja idiota de estar trabalhando contra os nossos reais interesses de vida, de soberania nacional até, e a gente perceber que esses direitos que tantas pessoas estão dizendo que estão lutando por eles não são os nossos verdadeiros direitos. Eles querem realmente ter uma depopulação, querer um controle social. Aí alguém colocou aqui também, poderia dizer que é intrínseco ao homem e à mulher exercer a paternidade e a maternidade, é uma questão de saúde pública, dizem por aí, sim. Acho que é isso que tem. Então, a questão de ser da própria natureza do ser humano, a transmissão da vida, né? Isso é claro, isso é o natural. Isso não quer dizer que, concretamente, alguém, tendo ou não tendo uma determinada vocação específica para o matrimônio, significa que a pessoa tem que botar filho no mundo de qualquer jeito, né? Então, no sentido de que, eu diria que as vocações celibatárias, as pessoas que, por alguma razão biológica, alguma coisa, não têm filhos, isso não quer dizer que essas pessoas não estejam podendo ser portadores de vida, né? Serem cuidadores da vida. A questão básica é, se você pode, se você tem a condição, se você quer o bem bom, digamos assim, sexual, etc., e você não quer o outro lado da moeda, que é o preço que se deve pagar para aquilo ali, que são os filhos, que é a responsabilidade, o que é bom até para você se desenvolver como pessoa, crescer, e aí sim você está sendo... não sendo aberta à vida, digamos assim, para dizer de um jeito bonitinho, né? Para chamar a atenção de que o que a gente quer realmente é fazer por onde a vida seja protegida efetivamente. Então, alguém falou assim, saúde pública, né? Isso é uma coisa bem interessante, essa expressão, porque ilude as pessoas achando que o problema da vida é um problema de saúde pública. O problema da vida é um problema metafísico, vai para além de qualquer questão material, social, ideológica, estatal. Então, essa ideia de que o Estado, né, o público, é dono da sua vida, ele tem o direito de dizer que você tem que se vacinar, mesmo sem existir vacina, mesmo sem você querer, né? Então, o que existe é um domínio que muitas vezes está sendo usado com expressões bonitinhas de saúde pública, de direitos reprodutivos, etc. Mas lá no fundo não é o interesse de realmente fazer a vida vir, fazer essa profilaxia de guerrilheiro, ou seja, fazer essa diminuição de pessoas, principalmente pessoas que não interessam, que não querem, que não são produtivas, entre aspas, né? Que não servem a esse sistema. Então, sim, essa expressão saúde pública é uma das armas que os nossos adversários usam para nos iludir. Exatamente. Esse discurso que a senhora falou, as pessoas comentam muito de que, como eu posso dizer, é um discurso eugenista. Hitler tinha a mesma conversa e ninguém batia palma pro Hitler. Aliás, ninguém bate palma hoje pro Hitler. Eu digo mas se alguém diz que... Eu digo brincando que diante do que se faz hoje, Hitler era fichinha. Era amador. Realmente, porque você chegar para uma pessoa e dizer, mas uma mulher negra, aliás, uma mulher branca, ela pode abortar, ela tem as condições financeiras, uma mulher negra não. Minha gente, isso é querer acabar com os negros. Sinto muito, mas isso é uma atitude totalmente eugenista. É dizer que essa pessoa não é boa para viver, né? Eu não me lembro se é a Suécia, se é a Dinamarca, um desses países que são considerados os melhores do mundo,
que estavam comemorando a marca de, acho que mais ou menos 1 ou 2 anos, que não nasciam mais crianças com síndrome de Down. Mas não era porque crianças com síndrome de Down não eram geradas, é porque elas eram assassinadas antes de nascer. Os países escandinavos, né, Suécia, Finlândia, Noruega, eles, se vocês, né, quem for lá vai encontrar moças belíssimas, etc. Mas isso foi fruto de uma política eugenista nos anos 70, 60, que bastava a menina tirar nota baixa na escola para já ser esterilizada. Então, essa condição de realmente uma política de eugenia, de fazer que se faz com cachorro, né? Se faz aquelas combinações, aí vem as raças, né? Pitbull, Leão da Rodésia, vai se fazendo aparentemente essa purificação genética para aparecer essa combinação perfeita. Mas cachorro é cachorro, gente é gente, né? Outra coisa completamente outro nível, outra realidade, tem uma dimensão metafísica aí que realmente não tem como a gente, em sã consciência, achar que isso é uma coisa boa. Exatamente. Muito bem, voltando um pouco assim, para os problemas da família, eu queria que a senhora comentasse uma coisa. Como a senhora é psicóloga, a senhora entende muito mais desse assunto, então eu queria que a senhora me respondesse o seguinte. Família, como nós já definimos, é homem, mulher, filhos e as outras pessoas. Como que a desorganização dessa família pode afetar na criação de uma criança? Por exemplo, crescer sem o pai, crescer sem a mãe, crescer com 2 pais, com 2 mães, e enfim, todas essas novas famílias que a gente vê por aí. Como é que isso afeta diretamente na vida de uma criança que é criada nesse meio? De novo, não é família, né? É eufemismo. Eu chamar o urubu de meu louro não vai fazer ele ficar repetindo alguma palavra que a gente diga, né? Então, faz parte dessa enganação geral, que é exatamente uma forma de iludir as pessoas, iludir, inclusive, coitadas dessas pessoas desequilibradas que acham que estão sendo beneficiadas, elas estão sendo massas de manobra de políticas identitárias, de histeria identitária, né? Que serve só para destruir a identidade. Então, a primeira coisa importante é que todos nós somos programados, nós não nascemos como uma tábula rasa. A mente da gente não é uma tela branca, nós já nascemos com a expectativa. Então, toda criança, quando nasce, ela já sabe reconhecer o ar, a respiração, porque a gente tem nariz. Então, o fato de a gente ter nariz pressupõe que a gente sabe que existe o ar. Toda criança já nasce sabendo mamar. Se o bico do peito da mãe toca aqui, aqui ela faz o reflexo da sucção. Então, nós já nascemos programados para ter certas expectativas e saber como lidar com aquela situação automaticamente. E isso inclui um arquétipo. Arquétipo quer dizer um tipo já arcaico, ou seja, já desde sempre programado dentro da nossa mente, é um instinto psicológico. Então, esse arquétipo da grande mãe, que Jung e os jungianos estudaram bem isso, faz com que nós tenhamos essa necessidade de lidar, de expectar, e toda criança nasce de uma mãe. Ninguém nasce de chocadeira. Quando se diz que um casal homossexual teve um filho, não. Alguém cedeu o material genético, ou a mulher ou o homem, geralmente o homem, e alguém fez uma barriga de aluguel. Aquele filho não é daquela dupla. Aquele filho é de uma mulher ou de um homem fora da dupla para poder gerar gente. Na minha opinião, é uma ruindade, um egoísmo de querer o seu egoísmo, o seu prazer de atender a uma alienação sua. Alienação porque não corresponde à realidade, você está fazendo toda uma manobra, mudando palavras, impondo um ambiente que vai prejudicar a criança, o desenvolvimento dela, e isso vai fazer exatamente gerar muitos problemas, como a gente já tem índice de suicídio aumentado nessa amostragem, nesse tipo de população. Pessoas que
acham que têm o direito de se mutilarem e fazerem cirurgias para transformar o seu corpo, se entupirem de hormônio que vai gerar câncer, etc. Uma mulher que fica tomando hormônio para nascer pelo aqui, dizer que é barba, não, aquilo é uma doença chamada exortismo e que vai fazer ter alterações no pulmão dela, nos ossos dela, vai fazer câncer. Né? Um homem não precisa ficar tomando hormônio para ter barba. Então, é uma mentira que tem que estar sendo dita a cada momento. E aí, aquela situação para uma educação da criança de dois seres egoístas que querem impor uma situação vai prejudicar bastante as crianças, as pessoas que vão colocar dali. A partir dali, serem expostas àquelas situações. Aí, uma coisa é aquela imposição, aquele egoísmo daquelas pessoas vai ter um efeito, assim, na minha opinião, devastador. E a outra coisa é o seguinte, é uma hipocrisia, porque dizer, é melhor ter dois pais ou duas mães do que não ter. Não, vai ter. As pessoas querem adotar pessoas normais, pessoas que tenham família, etc. e tal. E não é só não ter. É uma hipocrisia para poder justificar uma outra coisa interessante. Interessante, assim, o conceito interessante da gente perceber é que essas pessoas, não só homossexualismo, etc., mas esses ideólogos, esses que estão sendo, que a gente combate, né? Quando a gente está fazendo isso aqui agora, não sei nem se o algoritmo não vai derrubar a nossa live. É porque a gente não é tão importante assim, tem pouca gente vendo. Mas C.S. Lewis, que é um autor muito interessante, ele diz, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz, todas essas pessoas que estão do outro lado, digamos assim, que querem derrubar os nossos valores, elas pegam aqueles nossos valores e querem impor como sendo algo que eles vão atacar ou querem levar para eles e destruir o sentido próprio daquilo e dizer que está fazendo aquilo, casamento, educação de filhos. Então, aquilo não é um casamento, mas eles dão valor ao casamento, eles querem atacar o casamento e querem dizer que eles são casados. Então, eles estão valorizando os nossos valores, né? Eles estão reconhecendo que aquilo são valores e que eles têm que ou atacar, porque de algum modo é uma forma de render homenagem aos nossos valores, ou querem serem usados do jeito que eles querem, aquelas palavras, por isso que hoje eu estou chamando a atenção muito essas palavras, as palavras que a gente usa, os rótulos que a gente usa, para a gente não estar contribuindo com essa alienação. Então, eu não vejo nenhum bem, e ao contrário, vejo bastante mal, inclusive na formação de problemas de desequilíbrios nas crianças que são educadas nesse tipo de ambiente. Exatamente. Eu vi uma entrevista de um bispo, se eu não me engano, infelizmente eu não lembro o nome do bispo, mas e nem era um jornal católico, nem nada do tipo, emissora católica, era um bispo sendo entrevistado, acho que era por uma emissora local, se eu não me engano. Aí fizeram a seguinte pergunta para ele, o que é que ele achava sobre essa questão dos casais. Eu vou só fazer uma pausa aqui, porque eu vi um médico falando, se eu não me engano, que ele é até do Centro Dom Bosco, que ele disse assim, não vamos chamar de casal, vamos chamar de par, vamos chamar de dupla, mas não vamos chamar de casal. Casal. Isso, de dupla. Tem que ser necessariamente homem e mulher. Existe, é uma coisa tão simples, ó. Tomada para a gente botar para acender alguma coisa. Tem que ter o macho e a fêmea, né? Você não acende a luz se não tiver a parte da tomada que você enfia naquela parte que fica o buraco na parede para poder fazer a ligação. Então, a complementariedade tem que ser de partes desiguais. Siga. Exatamente. Sim, volta à entrevista do bispo. Então, perguntaram o que ele achava dessa dupla, dessa nova forma de casamento, e, enfim. E ele disse assim, olha, vocês que são adultos podem fazer o que quiserem com a vida de vocês.
mas deixem as crianças em paz, não adotem, não tenham filhos, né? Dessa forma de fertilização in vitro, barriga de aluguel e afins, porque as crianças merecem ter um pai, uma mãe e ter uma criação normal, não é? Porque a paternidade e a maternidade, elas fazem diferença. A senhora pode explicar isso melhor? Que saber o que é ser mulher, o que é ser mãe, saber o que é ser homem, o que é ser pai, faz total diferença na criação daquela criança, na psique dela quando ela crescer, porque ela vai ter uma visão real do que é o ser homem e do que é o ser mulher. E não do que é o ser mulher e um projeto de homem que é mulher e toda essa confusão que a gente vê hoje. Na realidade, a natureza, ela provê os meios mais eficazes, né? Os caminhos mais curtos, reais, para se atender às necessidades básicas, fisiológicas, psicológicas, sociais e metafísicas, e religiosas, e transcendentes. E quando a gente faz esse desvio, né, por uma arrogância, né, um desafiar, um não aceitar a natureza, é uma revolta contra a realidade. E antigamente isso tá lá na classificação, estava na classificação internacional de doenças como esquizofrenia, como delírio e tal. E aí um detalhe importante é o fato de isso não estar numa classificação, numa lista, não quer dizer que mudou a realidade de não fazer mal. Não é? Continua fazendo mal. Se fosse assim, a gente curava o câncer, tirava o câncer da lista de classificação internacional das doenças e pronto, ninguém mais morria de multiplicação desordenada de células. Então, talvez uma das loucuras do nosso tempo é isso. É essa alienação de mudar palavras, de querer impor desejos doentios, alienados, como se aquilo fosse direito, e como se aquilo fosse direito no sentido de direito que é garantido pelo direito positivo, né? Uma lei, uma imposição, e que aquilo ali, só pelo fato de você ninguém vai perturbar você porque você tem essa sua loucura, pelo mal menor, né? Isso não é bom, não, mas é realístico. Ninguém tem o direito de entrar na casa de ninguém para mudar ali a vida dele. Mas cabe a nós, cabe aos bispos, cabe aos padres fazerem essa educação e serem claros. Infelizmente, a coisa é muito ambígua, dúbia, parece que tem que não ofender, andar pisando em ovos e tal, quando a obrigação de bispo e padre é falar claro para salvar as almas. Exatamente. Imagina se os grandes santos tivessem medo de ofender as pessoas. Não tinha santo na Igreja Católica. Estava todo mundo aí vivendo a vida desregrada, mas é preciso falar a verdade, né? Porque tem uma frase muito interessante. Uma mentira repetida várias vezes, ela não é que ela se torna verdade, mas sim as pessoas acham que é verdade. Porque a verdade é a verdade mesmo que ninguém acredite, não é? Exatamente. As pessoas são iludidas, digamos assim, são passíveis de uma ação que são vítimas, na realidade, né? Principalmente se forem crianças e tudo mais. A natureza, né? Deus fez um negócio bem feito, né? Ele não é um engenheiro amador, não. Então, a cibernética disso, ou seja, o modo como as coisas funcionam, sempre vai ter uma correção, sempre vai ter uma regulagem. O problema é que, para que o mundo se ajeite, isso significa muito choro, muito sangue, muito derramamento de sangue mesmo, porque o desvio está muito grande. Então, para voltar para o eixo, isso demanda muita regulagem, digamos assim, né? Regulagem da própria natureza, criando doenças, suicídio, todos esses elementos de violência e tudo mais são reflexos desse desvio, desse caminho natural que a sociedade resolveu tomar outro rumo, não é? Alguém colocou aqui, Jesus, por exemplo, falou claro sobre o adultério, que é um tema até difícil de ser abordado. Exatamente. Né? Exatamente.
É porque tem coisas muito Jesus simples que não as poupou pessoas não palavras. falam hoje, né? Seja o teu sim, que Jesus disse, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Então, amar o Uhum, pecador e odiar o pecado. Então, tantas pessoas, quando recebem a mensagem clara, elas se aliviam porque elas querem acertar. Todo mundo quer o bem. Quando você está indo para o mal, é porque você pensa que o bem que o mal é bem. É feita essa história que o C.S. Lewis diz, né? Você está atacando aqueles valores, é uma forma de você reverenciar aqueles valores quando você quer trazer para banalizar, para desqualificar, é porque você está valorizando de alguma forma, né? exatamente. É, por exemplo, não sei se a senhora já ouviu falar no Henri Cristo, que é um senhor que ele acha que é Jesus Cristo. Sim. Então, as pessoas dão o diagnóstico dele de esquizofrenia. Mas uma pessoa que olha no espelho e acha que é mulher e vê no espelho um homem, beleza, liberdade. Não é loucura, é liberdade. Tem Total. um vídeo viralizando aí, né? Que é uma jovem negra com a camiseta que tem negra e transvacinada. Essa ideia aí eu até achei genial. Não é porque se você Achei maravilhosa. achar que pode ser. Eu poderia decidir que eu sou assim, uma sueca bilionária, né? Uma Suíça e tal, e tem uma conta milionária me esperando lá, eu vou reivindicar. Não vai, né? Essa conversa para boi dormir, infelizmente, ilude muitas pessoas, assim, ilude os incautos, né? Politicamente manipula, usa como massa de manobra um bocado de gente desesperada, louca, é, destrambelhada mesmo. Eu não estou falando dos que fazem isso como meio de vida, que ganham muito dinheiro para poder fazer essa doutrinação, esse adestramento com as pessoas, né? Mas a imensa maioria são pessoas que, às vezes até, eu diria que têm boa fé, mas são desequilibradas. Posso falar mais uma última Exatamente. coisa? E fique à vontade. Rapidinho. É que também um aspecto muito importante e faz falta, né, para nós termos essa formação e tal, né, cobrem aí dos padres e dos bispos, é a gente entender que nós hoje vivemos um monte de heresias que a igreja já falava disso lá no mínimo, se eu vou dizer assim, no mínimo desde São Pio X, mas muito mais atrás, né? Então, uma dessas heresias que hoje graça, né, que hoje reina, é essa ideia de que o nosso corpo, a relação com o nosso corpo, a gente achar que nós somos donos do corpo. E é isso que faz, por exemplo, uma garota de programa, feita aquela Matsunaga, matar o marido e esquartejar, né? Aquele crime que, sei lá, quanto tempo traz. Então, quando você não consegue ter essa reverência do corpo como centro, como templo do Espírito Santo, como algo que é transcendente, que você tem que reverenciar. Mas quando você banaliza o corpo para fazer tatuagem, para estar olhando pornografia, para estar se masturbando, para achar que você decide qual é a prática sexual, a sua identidade sexual, tudo isso é uma forma de fazer algo profundamente herético, digamos assim, porque vai herético no sentido até da realidade mesmo. Você está negando a realidade e a fatura vem com muitos juros, né? A fatura, o preço é alto, e que é em violência, em doenças, em suicídio e tal. Infelizmente, nós estamos vivendo isso, né? Ideologia de gênero, essa ideia de empoderamento, de pornografia, de achar que você faz o que você quiser, que você é dono, né? Essa frase ridícula, né? Meu corpo, minhas regras, é a coisa mais imbecil que alguém possa dizer, principalmente para uma mulher. Exatamente. A senhora falando da Elise Matsunaga, que as pessoas estão completamente loucas, porque definiram essa mulher como um símbolo da libertação da violência doméstica. A mulher que esquarteja o próprio marido dentro da casa, onde a filha deles bota em mala, age friamente. Exatamente. É uma hipocrisia, né?
é uma falta de caridade até com ela mesma, né? Até com a própria... Exatamente. Imagina se fosse o contrário, se fosse o homem que tivesse feito tudo isso, alegando que a sua esposa estaria cometendo violência doméstica contra ele. Não ia dar em nada. Ele seria acusado. Eu conheço e trato homens, né? E sei que a violência é dos dois lados. Claro que homem tem mais testosterona, né? Você tem uma proporção aí de 98% de homens nos presídios como assassinos e 2% de mulheres. Mas um homem não mata botando água quente no ouvido do marido, não, ou esquartejando, né? E também tem homens que fazem coisas atrozes. A condição humana de desordem, ela não é privativa só do homem e da mulher. Mas hoje em dia se combate muito, quer descaracterizar os valores masculinos, porque isso é uma forma também de mais facilidade de manipular. Então, quantos homens eu conheço que já apanharam das mulheres, azunhados, etc. E mais ainda, eu diria que praticamente faz parte dessa natureza masculina, a vivência de uma responsabilidade de ter que manter as coisas, de ter que sustentar as coisas. E claro que existe um homem irresponsável, um homem sacana, etc., como tudo. Mas os pais de família, eles sofrem, eles estão ali sempre... Eu já ouvi vários... A vivência sempre está com um sentimento de culpa, de dever, que tem que prover, tem que fazer as coisas. Se alguma coisa der errado, a culpa é dele. E hoje em dia, coitado dos homens. Eu estava até pensando em criar uma associação de defesa dos homens, porque hoje em dia eles são objetos de muita... Tá precisando. Como é? Sim, tá precisando mesmo. Os homens estão sofrendo bastante. Exatamente. E aí, sim, por último, a gente pode dizer, quem cria os homens são as mulheres, né? Os homens são criados pelas mães. Então, de novo, o real poder das mulheres de poder fazer com que a transmissão de valores, não só a transmissão da vida concreta, mas de valores da educação também é muito importante. E o papel do homem, claro, é fundamental. É muito mais dar esse apoio à mulher e ser uma presença firme, coerente, de segurança para os filhos, que com certeza isso aí produz um resultado muito, muito auspicioso, muito bom, muito adequado para a real natureza. É o modelo de São José. Exatamente. Sim, senhora. Bem, nós já passamos das 10, já passamos 15 minutos das 10. Se a senhora quiser falar mais alguma coisa para finalizar esse momento, pode ficar à vontade. Eu acho do que eu fiz aqui a minha listinha, eu acho que eu contemplei tudo e estou à disposição aí. Se alguém quiser sugerir ou perguntar mais alguma coisa, estou à disposição. Acho que não. Eu falei, dei uma visão aí geral. E sempre estou à disposição aí. Eu queria parabenizar também o esforço de vocês, né? É louvável uma jovem às 10 horas da noite com uma velhinha, não tão velha, né? Estamos aqui nos dispondo a conversar sobre esse tema que realmente eu diria que faz falta hoje em dia a gente poder refletir sobre isso, né? Com certeza. Me mandaram aqui na caixinha de perguntas quase uma ousadia. Mas não vou dizer quem foi, não, que sobre essa questão que a senhora disse que nós temos que cobrar os sacerdotes, para falar sobre esse assunto, a pessoa disse assim, tá complicado, porque os padres não estão dando atenção a gente, eles não estão se importando com essas coisas, então tá bem difícil pedir a ajuda deles, infelizmente. Mas tem muito padre bom, minha gente, não se preocupem não, tem muito padre bom no mundo. Tem, e até os maus são bons, porque de qualquer modo, mesmo que seja um padre que esteja ali achando que está sendo o sabidão, tá um meio tá só fingindo, ele lá no fundo, ele podia estar sendo um traficante de droga, mas ele quis ir para ser padre. Então, lá no fundo, tem uma vozinha da consciência dele, e infelizmente, hoje em dia... Claro, a corrupção do ótimo é o péssimo, né? Então, se você tem
uma chama dentro de você, né? E você desvia, se perde no meio do caminho por N situações, até por orgulho, ou por ignorância, ou por preguiça, ou por safadeza, o que seja. Ninguém está julgando aqui especificamente cada pessoa, a gente está falando de uma tendência geral. Eu diria que lá no fundo há uma chama de querer o bem, de estar pelo menos naquele caminho, então a salvação. Claro, tem que ser antes de morrer, né? Estou brincando. Tem que ser fazer alguma coisa. É brincadeira. Só para não perder a vida. Então, eu diria que nós temos um papel importante, nós leigos, de cobrarmos, né, de fazer... Eu tenho, assim, não é com humildade, né, com nenhum cabotinismo, nenhuma vanglória, eu digo que eu tenho um apostolado que é dar livro de presente a padre e bispo, sabe? E tem muitos livros importantes que, se eles lessem, aquilo ali falta formação, né? Eu dou aula para seminaristas também, e aí eu sou a chata de ficar, meu irmão diz assim às vezes, você encharca demais, pergunta demais, mas eu acho que eu tenho esse papel. Entrou na minha cabeça de algum jeito que meu nome, Margarida Maria, né, que foi em homenagem a Santa Margarida Maria Alacoque, eu tenho uma missãozinha e um apostolado de aperrear os padres e bispos, assim, para eles serem mais plenos, né, na sua... Então, vocês conhecerem, não dá para distribuir, mas se vocês conhecerem padres que precisem de ler certas coisas, dizem que eu tenho o prazer de dar livros de presente. Eu faço isso com alguns. Muito bem. E justamente, olha, não adianta reclamar de que não temos bons padres e se fechar a vida, não ter menino, porque os padres não vão ter filhos, os bispos não vão ter filhos. Nós vamos ter filhos. Então, nós precisamos criá-los direito, porque no futuro eles serão os sacerdotes, serão os bispos, serão o Papa. Então, nós precisamos criar bem os nossos filhos, para depois não ter ninguém reclamando, dizendo que não tem bom padre. Exatamente. Os padres vêm da família, né? Exatamente. Ok. Não, o padre não cai do céu. Um abraço aí para um amigo meu, Orlando, aí de Maceió. Um abraço. Um abraço para os cearenses aí, né? Tem vários. Cleiton. Tem. Todo mundo aí. Espero que eu não tenha... Assim, muito obrigada a vocês. Espero que eu não tenha exagerado na dose aí do politicamente incorreto. Não, senhora. A gente está aqui porque a gente gosta. Então, eu estou à disposição. Qualquer dia. Pois bem. Um abraço, então. Nós agradecemos imensamente a sua presença, a sua disponibilidade. Estou dizendo aqui que é para a senhora vir para a nossa marcha, que vai ter sábado, ou é sexta-feira. Vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu vi aí uma carreata e tudo mais, né? E é muito importante fazer isso para pressionar os políticos, viu? Em um lugar que eu não vou dizer qual é, para vocês não identificarem, havia essa marcha sempre antes das eleições. E aí sim se distribuía, fazia-se um panfleto com os políticos que eram contra o aborto ou a favor do aborto. Aí, infelizmente... Isso aqui os políticos vão pensar duas vezes. Eles não querem saber nada da vida, não. Eles querem saber de votos. Mas se ele souber que tem um bocado de gente que não vai votar nele por conta dessa posição, ele já vai pensar duas vezes. Mas, infelizmente, aconteceu de ter um acordo entre o ordinário do local e o governo para a marcha ficar depois das eleições. Aí não serve de nada, né? Então, eu espero que a de vocês produza bons resultados aí de pressão política, inclusive. Se Deus permitir. Então, obrigada a todos vocês que ficaram até aqui conosco, que permaneceram até quase 10h30 da noite, né? Amanhã é segunda-feira, o pessoal acorda cedo, mas eu agradeço a todos vocês que estiveram e agradeço novamente a doutora pela disponibilidade de estar sempre aqui conosco para conversar um pouquinho. Então, muito obrigada. Obrigada também. Então, tchau para vocês. Boa noite. Boa noite, tchau.